Carl Jung afirmava que os primeiros 40 anos de nossa vida são apenas uma preparação para algo maior. Segundo ele, vivemos um período de ensaio, durante o qual construímos as bases para a nossa existência, mas é na segunda metade da vida que realmente nos descobrimos. A sociedade, entretanto, ensina a temer o envelhecimento, pintando a meia-idade como um declínio inevitável, uma crise. Mas se essa visão estiver equivocada, se, ao invés de um fim, a meia-idade representar o início de um profundo despertar interior, essa perspectiva nos convida a questionar verdades aparentemente incontestáveis. Por que tanto medo em relação à passagem do tempo? E se cada novo dia for a oportunidade para nos aproximarmos de quem realmente somos, deixando para trás máscaras e convenções? Essa é a essência do que Jung propunha, uma jornada rumo à individuação, o processo de integração das diversas partes do nosso ser. Logo após compreendermos essa visão transformadora, somos convidados a mergulhar mais fundo no mundo do inconsciente. O inconsciente, para Jung, não é um repositório de medos ou traumas, mas um vasto campo de possibilidades que guarda nossa essência mais autêntica. É nele que residem os arquétipos, imagens universais simbólicas que nos conectam a uma história comum, compartilhada por toda a humanidade. Nesse momento, somos levados a refletir. Como podemos acessar esse tesouro interior? Uma maneira é através da contemplação, da escuta atenta aos sinais e sonhos, aquelas mensagens sutis que surgem quando deixamos de lado a agitação do dia a dia. Ao nos reconectarmos com esse espaço interior, descobrimos que o verdadeiro conhecimento sobre nós mesmos não vem do sucesso externo, mas de uma jornada interna profunda e reveladora. Imagine por um instante que a vida é como uma biblioteca antiga, repleta de livros esquecidos. Cada livro guarda histórias, ensinamentos e segredos do seu ser. O despertar do inconsciente é como encontrar esses volumes, página por página, desvelar os mistérios da sua própria existência. Essa reconexão nos proporciona clareza e uma nova direção para a nossa vida, permitindo que o autoconhecimento floresça de forma genuína. Durante os primeiros anos de nossa vida, somos incentivados a construir uma identidade baseada na aceitação social. Desde a infância, aprendemos a desempenhar papéis que nos são impostos, seja ser um bom estudante, um profissional competente, um filho exemplar ou um parceiro dedicado. Essa construção, que Jung denominou de persona, é uma espécie de máscara que usamos para nos adaptar às exigências do mundo exterior. A persona é necessária para nossa convivência em sociedade. Ela nos ajuda a interagir, a obter reconhecimento e a estabelecer relações. Contudo, ao longo do tempo, essa máscara pode se tornar tão consolidada que começamos a confundi-la com a nossa verdadeira essência. Vivemos tão intimamente com o papel que desempenhamos que, quando chega a hora de questionar o sentido dos nossos caminhos, sentimos um vazio que parece inexplicável. Nesse ponto, muitos se perguntam: quem sou além dessa fachada construída ao longo dos anos? Essa indagação é o primeiro sinal de que algo precisa mudar. A construção da identidade externa, embora útil durante a juventude, esconde em si a possibilidade de um autoconhecimento mais profundo, aquele que só surge quando ousamos ir além da imagem que apresentamos ao mundo. A individuação é, sem dúvida, um dos conceitos centrais na obra de Jung. Trata-se do processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, integrando tanto as qualidades que valorizamos quanto aquelas que preferimos esconder à nossa sombra. Essa integração não é fácil. Exige a coragem de olhar para dentro e aceitar aspectos que, muitas vezes, preferimos ignorar. A sombra é composta por medos, inseguranças e desejos reprimidos. Confrontá-la pode ser desconfortável, mas é imprescindível para o crescimento pessoal. Ao reconhecer essas partes ocultas, deixamos de ser prisioneiros de padrões antigos e abrimos espaço para uma nova forma de ser, mais autêntica e inteira. Individuar-se significa, portanto, aceitar todas as dimensões do nosso ser, sem julgamento. Significa entender que a verdadeira liberdade vem de encarar a escuridão interna e transformá-la em luz. Essa é a proposta de Jung. Transformar o que foi negado em uma fonte de poder e criatividade, permitindo que cada aspecto, mesmo os aparentemente negativos, contribua para uma existência mais completa. À medida que envelhecemos, nossas prioridades sofrem uma transformação natural. O que antes parecia vital, como a busca incessante por reconhecimento e sucesso material, gradualmente perde seu brilho.
Estudos em neurociência indicam que o cérebro se torna mais equilibrado emocionalmente com a idade, e muitos experimentam uma maior sensação de bem-estar e clareza. Esse novo olhar para a vida é marcado por uma mudança de foco. Em vez de buscar aprovação externa, passamos a valorizar a autenticidade, a conexão genuína e o propósito. A maturidade emocional nos permite ver além das aparências e reconhecer o que realmente nos satisfaz. Em vez de nos preocuparmos com estatutos e conquistas, passamos a nos questionar sobre a qualidade das relações e a profundidade de nossos sentimentos. Essa transformação interna é um convite para viver de maneira mais consciente. É o momento de deixar para trás expectativas irreais, de abraçar uma visão mais humana e integradora da existência. O que antes era medido em termos de sucesso e status agora é mensurado em termos de realização pessoal e paz interior. Imagine sua vida como um novelo de fios entrelaçados. Cada fio representa um papel que você assumiu, seja no âmbito profissional, familiar ou social. Ao longo dos anos, esses fios se tornam nós apertados, simbolizando crenças, medos e obrigações que foram acumulados jamais questionados. A meia-idade nos oferece a oportunidade única de desatar esses nós, permitindo que parte de nós que ficaram reprimidas possam, enfim, emergir à superfície. Esse processo pode se manifestar de diversas maneiras: romper relações que já não servem mais, mudar de carreira mesmo diante do risco, ou simplesmente reavaliar os valores que orientam nossas escolhas diárias. Essa libertação é comparável a um ritual de renovação, no qual o velho é deixado para trás para que o novo possa emergir. Ao soltar o que já não nos serve, abrimos espaço para a autenticidade e para uma vida mais alinhada com nossos desejos e propósitos. Como Viktor Frankl afirmou, quando encontramos o motivo pelo qual viver, somos capazes de superar qualquer como ponto. Assim, desatar os nós do passado torna-se o primeiro passo para a verdadeira liberdade interior. Muitos dos obstáculos que enfrentamos na meia-idade derivam do medo do julgamento, do fracasso e até mesmo do desconhecido. No entanto, é justamente essa fase que nos convida a transcender essas barreiras. Jung nos lembrava que aquilo a que você resiste, persiste, enfatizando que a negação dos medos os torna ainda mais poderosos em nossa vida. Superar esses temores exige um olhar curioso e questionador. Em vez de fugir do que nos assusta, devemos encarar essas emoções como portais para um novo patamar de autoconhecimento. Pergunte-se, o que esse medo está tentando me ensinar? E se, ao enfrentá-lo, eu descobrir uma força interior que jamais imaginei possuir? Ao superar os medos, abrimos caminho para a autoatualização, o processo pelo qual nos realizamos plenamente, vivendo de acordo com a nossa verdade interior. Essa etapa não se resume a uma vida sem dificuldades, mas sim a uma existência onde cada desafio é visto como uma oportunidade de crescimento. Muitos que passam por essa transformação relatam um profundo sentimento de paz e satisfação, pois deixam de buscar validação externa e passam a valorizar o que realmente importa, a autenticidade e o bem-estar emocional. Antes de concluirmos nossa jornada, é importante refletir sobre um dos conceitos mais fascinantes de Jung, a sincronicidade. Essa ideia descreve a ocorrência de coincidências significativas, momentos em que o universo parece conspirar a nosso favor, conectando acontecimentos de maneira surpreendente e reveladora. A sincronicidade nos convida a prestar atenção aos sinais do destino, aquelas pequenas indicações que surgem em meio ao cotidiano e que, muitas vezes, nos direcionam para escolhas transformadoras. Imagine que você está em um momento de indecisão e, de repente, encontra uma mensagem, uma imagem ou uma palavra que parece falar diretamente ao seu coração. Esses momentos, embora sutis, podem ser entendidos como convites para que se alinhe mais profundamente com seu propósito de vida. Ao reconhecer e valorizar essas coincidências, você se permite viver de forma mais intuitiva e conectada com o fluxo natural da existência. Essa abertura para os sinais do universo reforça a ideia de que nossa jornada não é fruto do acaso, mas parte de um grande plano, onde cada experiência tem um significado e cada desafio, uma lição a ser aprendida. Assim, a sincronicidade se torna uma ferramenta poderosa para aqueles que desejam trilhar o caminho do autoconhecimento e da realização pessoal. Ao longo dessa jornada, ficou claro que a meia-idade não marca o fim de uma trajetória, mas o início de uma nova e mais autêntica forma de viver. A verdadeira transformação não ocorre quando recebemos respostas prontas, mas quando temos a coragem de fazer as perguntas certas. Pergunte-se:
Estou vivendo de acordo com a minha verdade ou apenas seguindo um roteiro imposto pela sociedade? Quais partes de mim ainda estão ocultas ou rejeitadas? Se o medo não estivesse presente, que caminho eu escolheria trilhar? O que eu realmente desejo experimentar nesta nova fase da vida? Essas indagações podem parecer desafiadoras, mas são justamente elas que abrem as portas para uma existência mais plena e consciente. Cada pergunta é um convite para mergulhar mais fundo em seu interior, para desvendar camadas que, muitas vezes, permanecem ocultas sob a superfície das convenções sociais. Ao adotar essa postura inquisitiva, você se liberta das amarras do conformismo e se torna protagonista da sua própria história. É nesse espaço de questionamento que a verdadeira liberdade se manifesta, permitindo que a vida se desdobre de maneira mais rica e surpreendente. Concluímos esta jornada refletindo sobre a profunda sabedoria de Carl Jung, que nos ensina a ver a meia-idade não como um período de declínio, mas como uma etapa de renascimento. Cada capítulo desta narrativa é um convite para que você olhe para dentro de si mesmo, questione padrões antigos e abrace a possibilidade de uma vida mais autêntica. Reflita sobre o que aprendeu. Os primeiros 40 anos são uma preparação para o despertar do verdadeiro eu. A construção da identidade externa, embora necessária, muitas vezes nos distancia da nossa essência. A crise da meia-idade é uma oportunidade para a transformação e a reconexão com aquilo que realmente importa. O processo de individuação exige coragem para integrar todas as partes de nosso ser, inclusive as sombras. Com o tempo, nossas prioridades mudam, revelando a importância da autenticidade e da maturidade emocional. Desatar os nós do passado nos permite abrir espaço para uma existência mais alinhada com nosso propósito. Superar medos é essencial para alcançar a auto-autorização e viver de forma plena. A sincronicidade nos mostra que o universo está em constante diálogo com nossa alma, guiando-nos por meio de coincidências significativas. E, finalmente, a vida se transforma quando ousamos fazer as perguntas certas, pois nelas reside o caminho para a verdadeira liberdade. Agora, convido você a dar o primeiro passo rumo a essa transformação. Reserve um tempo para refletir sobre cada um desses pontos. Escreva suas respostas, medite sobre os sinais que a vida tem apresentado e permita que a sua jornada interna se torne o guia para uma existência mais plena. Lembre-se, o autoconhecimento é uma jornada sem fim, mas cada passo nessa direção é uma vitória. Ao olhar para dentro, você encontrará não apenas respostas, mas também a coragem de viver de forma autêntica, integrando cada parte de seu ser, a luz e a sombra, o consciente e o inconsciente, o individual e o coletivo. A transformação começa quando decidimos abandonar os papéis impostos, abraçar a verdade que habita dentro de nós. Se este conteúdo ressoou com você, compartilhe essa mensagem com aqueles que também buscam um despertar interior. A verdadeira mudança se multiplica quando é compartilhada. Que esta jornada inspire você a viver com mais autenticidade, propósito e amor. Que cada pergunta feita ao seu coração conduza a uma descoberta surpreendente e que, ao final, você possa olhar para sua vida e reconhecer que a meia-idade, de fato, o início de uma nova e grandiosa etapa.